Bem-vindos a mais um episódio do Band News FC. Hoje, na minha companhia, temos Lucas Loio. Rafael Alves está nos ajudando na nossa gravação, já que o nosso outro companheiro, que é o Vini, tirou férias, colocou o chinelinho, tá aproveitando, até porque aí temos muito futebol durante o ano, então nossa equipe tá aos poucos descansando para vir com tudo. Boa tarde, Lucas! Boa tarde, Bia. Boa tarde a todos que nos assistem por aqui agora, né? Muita informação sobre o Cariocão. Tivemos rodada especial, muito importante aí. Tivemos já, por exemplo, a primeira final para o Flamengo contra o Nova Iguaçu. Teve um resultado largo, um resultado amplo. O Flamengo dominou a partida, foi superior no jogo, mas também não foi um jogo tão fácil. O Nova Iguaçu veio pro jogo também. Tivemos também a final da Taça Rio, com o Glorioso levantando o bicampeonato da Taça Rio. De uma maneira ali um pouco mais controversa. Um pouco mais tranquilo, um pouco mais ameno, mas teve comemoração sim. Título sempre é título. Mas antes de tudo, roda a vinheta. Vamos começar então falando do Malvadão. Flamengo que disputou o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu no Maracanã, né? Tivemos até um comentário do jogador do Nova Iguaçu falando que o Maracanã não estava tão cheio, mas que foi difícil jogar no Maracanã, não é mesmo, Lucas Loio? Pois é, o estádio não estava tão cheio assim também, porque o mando é do Nova Iguaçu, e aí o preço dos ingressos não foi lá essas coisas, né? Tava bastante caro, por exemplo, Norte-Sul, R$140, para ver o primeiro jogo da final, né? Porque geralmente, sempre os segundos jogos, né, de decisão, São que mais realmente cheios. são mais cheios, e agora tenho certeza que vai ter casa cheia para o Flamengo, muito provavelmente, levantar mais um troféu, né? Até porque o resultado foi de 3 gols. Poderia ser 4, mas teve um gol impedido, né, do Pedro. E pô, acho difícil trocar esse placar. Eu acho difícil reverter esse cenário. Mas eu gostei do posicionamento. Primeiro, falando do Nova Iguaçu, né? Eu gostei da forma como o Nova Iguaçu jogou. Eu gostei muito do posicionamento do time, um posicionamento Eu acho que eles chamaram ofensivo. bastante jogo. Sim, exatamente. Eles não se retrancaram em momento algum. Eles chamaram o jogo, chamaram a responsabilidade pra eles. Correto. Eu achei também que o time acabou tendo muitos espaços, mas é muito difícil você jogar com uma equipe como o Flamengo. Tem uma qualidade técnica bem maior do que o Nova Iguaçu. O time é mais encaixado, você joga junto há muito mais tempo também. E a gente teve essa superioridade, mas em alguns momentos o Nova Iguaçu chegou a fazer com que o Rossi trabalhasse um pouco mais. Ele participou também do jogo, fez boas defesas, principalmente no primeiro tempo, que o time ainda tinha um gás um pouco maior para poder disputar ali de igual para igual o jogo. O Flamengo saiu na frente com o Pedro, num pênalti também que foi Um pouco polêmico. controverso. Foi um pouco Na polêmico. minha opinião, o jogador do Flamengo se jogou depois. Eu entendo o seu ponto. Eu acredito também que o Ayrton Lucas viu que foi tocado. E aí E ele cai. cavou. Mas assim, na minha opinião foi pênalti, porque o jogador, quando ele sabe que ele foi chutado, ele sabe que ali era uma decisão clara de gol, teve o toque, entendeu? Acho que o erro maior foi do jogador do Nova Iguaçu que permitiu Sim. esse contato. Mas eu acho que fica aí a discussão, né, no caso. Se eu foi ou não pênalti. Na minha opinião, foi pênalti, que realmente tem o toque, e o Ayrton Lucas acaba caindo ali. Uma certa demora, mas eu acho que ele realmente foi possibilitado de seguir. Ali. E eu acho que esse gol do Flamengo, né, pelo pênalti, acaba mudando um pouco do resultado do jogo, porque obviamente o Flamengo é um time superior ao Nova Iguaçu, até por conta dos investimentos, é um time que investe muito mais do que o Nova Iguaçu, mas eu acho que se o primeiro gol foi muito cedo, e o Nova Iguaçu ficou um pouco desajustado, vamos dizer assim. Eu acho que assim, o Nova Iguaçu saindo atrás do placar, ele já sabia que, se a gente continuar jogando aberto, a gente provavelmente vai tomar mais gols. Mas eu acho que foi uma boa atuação, eu acho que o técnico do Nova Iguaçu pensa sempre nesse futebol ofensivo e eu acho isso interessante. Pra mim o Iago fez uma boa partida, o Carlinhos também fez um bom jogo, Sim. conseguiu segurar as bolas no contra-ataque e até criar boas chances pro Nova Iguaçu. Xandinho também foi bem. Foi bem, o time do Nova Iguaçu foi bem no geral. Teve o erro, no caso, no terceiro gol também, acabou acontecendo, né? Mas, óbvio, o Flamengo foi superior, criou boas chances. Muitas chances, na verdade, também. O De La Cruz também jogou muita bola com passe ali vertical. Pra mim, agora, vai ser um trabalho muito difícil com a volta do Gerson. Ainda não voltou, mas quando voltar, pra encaixar ele nesse time do Flamengo, vai ser muito difícil. Eu ia comentar sobre isso. Foi uma contratação muito certeira do Flamengo. Muito. O Flamengo agora que vai estrear na Libertadores. E é um jogador que tem um nome e já jogou, veio, né, do Uruguai, não é isso?
Veio do Uruguai. River Plate. E, Ele é uruguaio, ele é uruguaio, veio do Plate. River, isso. É um jogador que tem história na Libertadores, que já jogou partidas pela Libertadores, então é um nome de peso pra agregar ao time. Sim, é um nome de peso também para agregar o time. E até numa entrevista cedida, o De La Cruz falou sobre a final de 2019, que o Flamengo fez chorar por causa que ele participava daquele time do River Plate, aquele time monumental do River, um time sensacional. E foi um jogo muito igual. Para muitos, o River Plate em alguns momentos dominou a partida, para outros o Flamengo. Foi uma final muito equilibrada. E o De La Cruz deu essa declaração falando sobre a sua história, né? Antes de chegar no Flamengo. Mas falando agora de como ele vem jogando, eu acho que a participação dele, na minha opinião, é óbvio, é a mais importante hoje no elenco do Flamengo. Ele é o destaque junto com o Arrascaeta. Para mim, eles são os melhores jogadores. E o Pedro na frente sendo um goleador nato, aproveitando sempre as oportunidades. Eu acho que o jogador principal que tem se assim, destoado um pouco do elenco, na forma um pouco negativa, é a presença do Luiz Araújo pela direita. Ele tem tido muitas dificuldades na parte ofensiva para ajudar o Flamengo, na parte defensiva. Acho que ele falhado um pouco. Sim, exatamente. As decisões dele um pouco erradas, inclusive ele precipitadas, né? Precipitadas, sim. Ele até deu um bolão pro Cebolinha logo no segundo gol do Pedro, mas além disso ele não teve grandes participações na partida. Teve até um chute de voleio que pegou muito mal na bola. Ele parece ainda um pouco inseguro para jogar Sim. com a camisa do Flamengo e jogando ali pela direita. Mas o restante time tá de parabéns, eu acho que fez uma final bem diferente. E agora falando de Libertadores, que é o mais importante, que o Flamengo Sim. enfrenta o Milionários. Exatamente, com uma altitude de 2.600 metros, que vai prejudicar um pouco os jogadores do Flamengo, eu acredito, porque por ser, né, um jogo em altitude, sempre tem um pouco mais de dificuldade, mesmo o Flamengo tendo uma equipe muito boa e uma equipe acostumada a jogar essa competição. Mas eu acho que pode ter assim um pouco de cansaço. O cansaço pesa muito. E não ter um bom desenvolvimento a partida por conta da altitude. Eu acho que o resultado de hoje, eu acho que o principal é a vitória pro Flamengo. O Flamengo tem um time muito superior ao Milionários. E o Milionários tem que ganhar. Ele ocupa a 8ª posição do Campeonato Colombiano. Milionários veio de título já nessa temporada, mas nos últimos jogos não conseguiu embalar bons resultados no ano. Vem de altos e baixos aí o time, mas eu acredito que o Flamengo deva vencer esse jogo de hoje, porque principalmente pela qualidade técnica superior e também por ter condições. O Flamengo tem cartas na manga, por mais que os jogadores cansem com as 5 substituições autorizadas agora, que mudou antes, era 3, certo? O Flamengo tem condições de ir mudando o elenco e adaptando as realidades. Por causa do cansaço também, temos a presença do Fabrício Bruno, que como fez 2 jogos completos pela seleção brasileira, ele vai provavelmente ser substituído pelo Davi Luiz, que deve vir para o time principal. E são essas as mudanças também do Flamengo. Eu acho que também tem o perfil também do De La Cruz. Se eu não me engano, ele também jogou no Uruguai, talvez possa ser um desfalque. Mas, de qualquer forma, vão estar disponíveis para o jogo, esses 2 jogadores. E eu acredito que possa sim ver um resultado positivo, porque jogar na altitude, jogar fora de casa é muito difícil. Garantir os pontos é muito importante, né? O Flamengo que também tem no grupo o Bolívar e o Palestino. Infelizmente, né, tem altitude, então pode ser que seja um pouco prejudicado por conta disso. Mas eu acho que é um grupo fácil para o Flamengo, para a equipe que o Flamengo montou. Eu também acho que é um grupo... Acho que tem obrigação, acho que o Flamengo tem obrigação em passar em primeiro nesse grupo. Sim, assim, o Flamengo tem um dos melhores elencos da América. Então, se você pensa no investimento, você pensa na gestão, qualidade técnica, o Flamengo, por exemplo, tá há muito tempo sem levar um gol, por exemplo. Se a gente pegar, mas é Campeonato Carioca. Mas o Flamengo está se preparando para fazer uma ótima temporada. Até aqui, o time do Flamengo correu poucos riscos, diferente de outras temporadas também. O Flamengo já vinha com o time bom, jogando no Campeonato Carioca e nem sempre fez um campeonato espetacular, como vem fazendo esse de 2024. Então, eu acho que já é um bom início, é um grupo de Libertadores. Assim, por conta da altitude, se torna um pouco mais complicado, mas na qualidade técnica o Flamengo é muito superior. Eu acredito que o Flamengo também tem encaixado muito bem com o Tite. O comando do Tite tem mudado e encorpado bastante o time, a equipe do Flamengo, né? Eles conseguem ter mais resultados. Eles tiveram, né, um gol num campeonato inteiro, praticamente, não levou gol. Então é uma defesa muito sólida que eu acho que vem do trabalho que o Tite está fazendo.
E também agora a contratação, né? A gente comentou sobre o Carlinhos, que jogou muito bem pelo Nova Iguaçu. O Carlinhos é um contratado pelo Flamengo, vai virar companheiro de equipe dos adversários. O Carlinhos que já foi treinado, quando era da base do Corinthians, pelo Tite. O Tite às vezes chamava ele ali na base para os treinamentos, o que até é bom para ele por conta de uma aproximação e de já conhecer o treinador e o trabalho que o treinador faz. E aí uma pergunta que eu vou jogar para você, Lucas. Pode jogar. Carlinhos entra no lugar do Gabigol? Eu acho que, assim, ele foi contratado não para estar no lugar do Gabigol, mas o Marcos Braz até falou isso em entrevista cedida à Flá TV sobre a compra do atleta, do Carlinhos, para vir para o Flamengo antes das finais. Foi uma decisão, no caso, da diretoria antes das finais, porque poderia valorizar o passe do jogador caso fosse um jogo um pouco mais equilibrado, o jogador tivesse feito uma partida sensacional, não que tenha sido ruim, mas eu acho que é difícil você dizer hoje, porque o Gabigol tem uma história muito forte com o Flamengo, ele é o ídolo da torcida do Flamengo, ele é um dos ídolos mais importantes que o Flamengo tem, e é difícil, é muito complicado. Você tem a suspensão ainda do Gabigol em pauta. Você Sim. pode pensar também, no caso, em renovação de contrato do atacante com o Flamengo, que esse, tecnicamente, seria o último ano dele no Flamengo. O Landim deu uma declaração, né, dizendo que vai deixar a renovação do contrato dele para o fim do ano, vai ver como vai se desenrolar essa história da suspensão do doping, e que ele assume o risco, né, de acabar perdendo o jogador aí por preço de nada. Assim, eu acho que o Flamengo tem que ter cartas na manga, assim como é a chegada do Carlinhos. Como você mesmo citou, ele tem essa aproximação já com o Tite, já foi utilizado em outros momentos quando era da base do Corinthians, e ele na base se mostrou um jogador com muita qualidade, uma promessa no futebol do Corinthians, apesar de ter tido 2 lesões complicadas no Corinthians, isso fez com que ele tivesse alguns problemas, mas o Tite já conhece um pouco do futebol dele, sabe o potencial que ele tem. Potencial do atacante. E ele é um jogador alto, de 1,95 m, faz um ótimo pivô, tem qualidade com bola no pé e finaliza muito bem. Sim. Então acredito que ele possa sim, enquanto o Gabigol também está suspenso, vestir a camisa do Flamengo e participar muito dos jogos. A gente tem um calendário muito grande. A gente tem competições muito importantes que o Flamengo. Eu ia comentar justamente isso. O Flamengo está presente em todas as competições, agora acabando o Carioca, né? As próximas competições todas e o Flamengo joga. Então eu acho que é uma boa peça de recomposição para o time. De qualquer falha que aconteça ou qualquer baixa que o time venha a ter, a gente espera que não tenha baixas, que não tenha lesões, mas você tá jogando futebol, é uma coisa que pode acontecer. Sim. Você não tá prevenido disso, você não tá blindado disso. E é uma boa contratação para uma boa peça de reposição. O que a gente sempre comenta aqui, né? O Flamengo tem um banco muito bom. Então eu acho que vem para agregar. Sim, concordo. Na base também do Flamengo, a base sub-20 do Flamengo também acabou de ser campeão da Libertadores sub-20. O Flamengo tem uma base muito boa. Só que o que acontece? Ainda muito se fala que o Flamengo ainda não tem um atacante das características que o Tite gosta de jogar para ser um cara tão seguro assim no Flamengo. O Flamengo tem boas promessas ainda, surgindo aí no sub-20 também, evoluindo, mas ainda não é o momento da galera subir da forma direta, recebendo a pressão de substituir o Gabigol. É uma pressão muito grande. É uma camisa um pouco pesada, né? Até pela história que ele criou dentro do clube, né? Exatamente. E já que estamos falando de clubes cariocas e Libertadores, temos mais clubes cariocas que vão entrar em campo pela Libertadores. O Fluminense entra nesta quarta-feira contra o Alianza Lima, né, no Peru. O Fluminense que tem 7 desfalques, que são eles: Cano, Ganso, Douglas Costa, Keno, Marlon, Diogo Barbosa e John Kennedy. Diogo Barbosa e John Kennedy cumprem suspensão por conta do jogo da Recopa, que levaram cartão vermelho, acabaram sendo expulsos do jogo, né? E eles acabam cumprindo a suspensão. O jogo vai ser no Peru, né? Lá em Lima. O Fluminense não tem o mesmo prejudicial que o Flamengo tem, que é a altitude, não vai jogar na altitude. Acho que o Fluminense tem tudo para ganhar e para fazer as pazes com a torcida, que eu acho que tá precisando de um empurrãozinho aí a mais da torcida e de fazer o torcedor tricolor sorrir um pouquinho. Com certeza, eu acho que a Libertadores é a grande chance do Fluminense voltar um pouco, dar essa alegria para a torcida do seu clube, já que deixou na mão, né? Não, o Campeonato Carioca deixou na mão. Mas pensando em Libertadores aí, o ano passado teve as glórias, teve também o título da Recopa, que passar pela LDU
já era uma coisa que estava presa na garganta do Fluminense há muito tempo. Então eu acho que tem grandes jogadores, tem jogadores à disposição. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, mas eu acredito também na vitória do Fluminense. A gente sempre tem que acreditar, o Fluminense é o campeão da Libertadores. Não tem como a gente tirar esse peso que hoje o Fluminense tem. É o atual campeão. E eu acho que tem que mostrar o porquê foi o atual campeão, o porquê ganhou. Tem que mostrar futebol, e é dentro do campo que a gente vai fazer com que as pessoas olhem o jogo e falem que, mesmo com todos esses desfalques, foi um bom jogo, né? A gente tem que olhar e avaliar que foi um bom jogo. É um recomeço do Diniz, né? Tem algumas novas peças estão de fora, e que tem que trabalhar muito para dar um novo rumo para a temporada do Fluminense. Eu acho que o Fluminense fez contratações, assim, algumas de peso, outras não. Eu ainda continuo batendo na mesma tecla que o Fluminense precisa de um zagueiro experiente. O cara, pra vir pra posição do Nino, um cara pra jogar do jeito como o Nino jogava, é difícil de você achar no mercado. Um jogador tem uma idade, assim, relativa, foi jogar na Europa, foi jogar na Rússia, mas eu acredito que o Fluminense ainda precisa sim de um zagueiro que realmente vista a camisa, que tem aquele perfil de xerife, não só o Felipe Melo, mas que tem alguém ali para jogar junto e ser uma peça importante como foi o Nino para a defesa do Fluminense. E tem que pensar também numa possível saída do André na próxima janela, né? A gente não sabe até quando o André vai ficar, a joia tricolor, né? Se você perde na defesa e perde no meio de campo, eu acho que fica complicado. Fica complicado. Mas tem um fator muito importante agora pro Fluminense. Fluminense que fechou com a Superbet. Sim, E é o novo quarto patrocinador. novo patrocinador do Master do Fluminense. E é o quarto maior patrocínio do país. Junto com São Paulo, dividem ali a bagatela de 52 milhões de reais. É um bom patrocínio para o resto da temporada também. E pensando em reforço também o Fluminense. Sim. O Fluminense se mostrou, muitos falavam que o André não. O Fluminense não tem condições de manter o André, ele é um cara diferenciado, é um valor muito alto, mas o Fluminense mostrou que tem condições sim, e além de tudo foi campeão da Libertadores com o André no elenco. Sim, Então, na minha opinião, um dos melhores volantes em atuação no futebol brasileiro, sim, com certeza. Na última temporada. Mostrou que é absurdo, o André é absurdo. Não é à toa que hoje, nas últimas convocações do Dorival, ele estava presente. Sim, eu acho que da seleção brasileira ele também já foi convocado, já marcou presença também nessa seleção. Eu acho que é muito importante essa presença do André. Mas, acima de tudo, eu ainda bato na mesma tecla. O Fluminense precisa, sim, contratar principalmente para o setor defensivo. E falando agora de Botafogo, então, vamos falar do Botafogo? Sim, vamos. Pulamos e viramos a página. Vamos para Botafogo. Botafogo que tem um cenário um pouco polêmico, já que essa semana John Textor acabou soltando aí algumas declarações na página oficial dele, falando sobre as possíveis falhas e corrupção, vamos dizer assim, Manipulação de resultado no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele cita que ele tem 5 nomes de jogadores do São Paulo que manipularam o jogo contra o Palmeiras. Eu acho que é uma acusação muito séria. Se ele falou isso, ele precisa ter provas, ele precisa mostrar com provas e evidência, porque ele fez uma acusação muito séria e isso coloca em risco. Ele não quis citar o nome dos jogadores, Sim. mas isso coloca em risco o clube, ele coloca em risco a credibilidade dele também. Que entendeu? é uma coisa muito importante. Eu acho isso muito delicado, porque são acusações sérias e, além de tudo, ele ainda fez a acusação contra o Fortaleza em 2022 Sim. também. Falando que o jogo também foi manipulado. Teve jogo manipulado também contra o Fortaleza e isso é muito delicado. O Fortaleza também se posicionou em nota, repudiando as palavras do John Textor, mas caso ele tenha provas, ele diz que ele tem um programa de inteligência artificial que conseguiu comprovar pelo menos alguns resultados que os jogos foram manipulados. É uma acusação séria e ele precisa ter provas antes de vir a público e soltar isso tudo. Um texto que, na minha opinião, foi um pouco vago. Muito ele vago. não diz muito, mas diz alguma coisa. Agora ele tem que apresentar. Ele diz que vai apresentar à justiça todas essas provas que ele tem, inclusive essa da inteligência artificial que você comentou, mas, infelizmente, a gente acaba batendo nessa tecla, a inteligência artificial não é dono da razão.
E também não é 100% fidedigno ao que aconteceu. Pode ser que ele tenha aberto uma margem muito delicada no cenário do futebol brasileiro. Isso é muito complicado. Eu acho que deve ser avaliado com cautela e cabe à justiça decidir se vai haver uma punição pro John Textor, se realmente teve alguma manipulação. Eu acho que cabe à justiça decidir isso tudo e é muito difícil, falando principalmente do futebol do Botafogo. Eu acho que talvez ele possa ter abraçado uma ideia de torcida. Eu acho que isso acaba, de certa forma, também... ele, de algum momento, ele ainda engasgado com a derrota, né? A gente pode falar de uma derrota na temporada passada do Botafogo, que foi o título do Campeonato Brasileiro. Até porque tinha tudo conspirava que o Botafogo fosse realmente campeão. O campeão brasileiro. E aí até se fizesse um segundo turno ruim, mas fez um segundo turno péssimo e aí acabou perdendo o título pro Palmeiras, né? E já que a gente tá comentando sobre essa polêmica, né, no Botafogo, tivemos também Botafogo campeão da Taça Rio contra o Boa Vista, só que os jogadores não quiseram aceitar ali de levantar o troféu, enfim, teve um pouco de uma pequena, como eu posso dizer? É difícil. Foi muito complicado, porque, assim, meio tímidos de levantar o troféu, é verdade. Meio é porque você... sem graça, vamos você dizer assim. premiar entre aspas, o quinto colocado do Campeonato Carioca é muito complicado. Porque você primeiro tem a Taça Guanabara, tem a fase de grupos, e aí você tem as posições, e até o quarto se classifica para as semifinais do Campeonato Carioca, e até do quinto ao nono jogam a Taça Rio. Então isso fica complicado, sabe? É meio difícil você, sendo o Botafogo, sendo um time grande, ganhar um campeonato que, assim, por baixo dos panos, na verdade, né, na forma de se expressar um pouco melhor, deveria ser para os times de menor expressão ganhar um título também e participarem mais ativamente do Campeonato Carioca. Então você acaba dando um troféu por quinto colocado e tivemos o Nova Iguaçu, que foi um grande destaque. Você não levanta troféu, teve o Fluminense também, ficou à frente do Botafogo e não é campeão. Isso é meio que constrangedor, assim. Eu acho que teve um constrangimento ali na hora. É um pouco estranho. Mas, Gatito, ele tava com um troféu, ele levantou um troféu. E também teve a volta, eu acho que foi um momento muito emocionante também. Teve a volta do Patrick de Paula, que ele ficou lesionado, 400 dias de lesão. Teve uma lesão, acho que foi até no jogo contra o Flamengo, se eu não me engano. Foi uma lesão séria. Ele ficou mais de um ano aí parado. E ficou super emocionado, né? Super emocionado no final do jogo, de ter voltado a atuar. Assim, um pouco... Não tão encaixado com o time, já que ele não havia jogado há muito tempo. Um pouco tímido. Sim. Ainda se adaptando ali às suas voltas ao gramado, mas também é muito difícil. Você fala de uma lesão séria, o jogador que volta a atuar, ele que veio por uma bagatela absurda na época que ele foi contratado. Ele foi a maior contratação da história do Botafogo. Hoje temos outras figuras. Temos Luiz Henrique, Luiz Henrique, que agora é do futebol brasileiro, mas você pensando nisso e pensando em Botafogo, a gente tem principalmente no jogo de hoje, no caso, hoje não, amanhã, da Libertadores, o Botafogo também estreia na Libertadores e com novos reforços, assim, eu diria que voltaram pro elenco. O Jefinho voltou na final da Taça Rio, tivemos também o Luiz Henrique que voltou a atuar pelo Botafogo. Eu acho que essas voltas são... acrescentam bastante no elenco do Glorioso. E o título também é um pouco para manter, assim... a leveza no elenco e vir com alto astral para disputar o Campeonato Internacional. Exatamente, é uma taça que o Botafogo ainda não tem e que vai em busca dela. Tem tudo para ter uma temporada de grandes glórias, né? O Glorioso, né? Com certeza. Enfim, falando agora do Vasco, o Vasco continua treinando, mas sem jogar. Teve um amistoso aí contra o Volta Redonda, né? Que ganhou de 2-0, com gols do Davi e do Cleiton Silva, que eu acho que são boas, estão mostrando um pouco do que veio pro time do Vasco. O time do Vasco que precisa emplacar, né? Aí um pouco de ritmo de jogo. Sim, eu acho que a eliminação no Campeonato Carioca pro Nova Iguaçu foi muito difícil pro Vasco. A torcida pegou muito no pé da diretoria, principalmente também do Ramon Dias. Eu acho que o Vasco precisa muito de contratações. Ele precisa muito, assim, de contratações, não falo também de peso. Teve um investimento de 120 milhões de reais, é um investimento alto para bastante jogadores reformular um pouco o elenco, mas ele teve perdas importantes.
Sim. Então eu acho que o Vasco ainda precisa no meio-campo não colocar jogadores à risca, como é o caso do Sforza, com 21 anos. Ele ainda é um garoto, é uma jovem promessa. Tá no elenco do Vasco, tem que jogar. Ele precisa entrar e vestir a camisa. É aquilo que eu sempre falo. Eu acho que jogador, quando ele é bola, ele é craque, ele chega e joga. É muito difícil, óbvio, você tá num time de readaptação e você ser um grande destaque. Mas eu acho que quando você tem bola no pé, você consegue superar as limitações e realmente se destacar no futebol. O Vasco que tá buscando um volante, né? Como você comentou, pra poder encorpar um pouco mais no meio de campo ali e ter um jogo um pouco mais conciso, já que não está tendo nos últimos jogos que, pelo futebol que apresentou, um desfalque muito grande no meio campo, né? As jogadas ali não acabam tendo tanta criatividade e não acabam sendo efetivamente bolas no gol, né? Que a gente acaba dando aí as estatísticas. E o Vasco continua sem um diretor executivo após a saída do Alexandre Matos. É difícil. O Alexandre Matos teve uma participação curta, assim a gente pode dizer, né? Foram 3 meses no Vasco, à frente do Vasco, e aí tivemos polêmicas, uns vazamentos de informação, algumas coisas assim. Até algumas declarações do Pedrinho, né, que é o atual presidente, falando que ele só queria ajudar, que ele queria estar ali para ajudar, pra fazer o Vasco crescer como instituição, né, pelo amor que ele tem pelo time. E aí fica realmente esse imbróglio, essa história. Até com o próprio Pedrinho também. Mas falando ainda do Alexandre Matos, ele que, assim, em entrevista ele chegou a comentar, falar sobre a saída dele, que houve uma falta de comunicação, um pouco melhor no entendimento de como iria funcionar os bastidores do clube. Mas foi assim, é uma perda pro Vasco de qualquer forma. O Vasco que vive ainda, a gente pode dizer assim, essa crise interna, mas é um período muito curto, a gente pode dizer de SAF. O Vasco há 3, 4 anos atrás não pensava em fazer uma janela de contratação com 120 milhões de reais. Então você já tem um período de SAF, um período de reformulação e um período de contratações para o elenco. Que antes o Vasco era acionado na justiça por salários atrasados, dívidas, e parecia estar numa bola de neve que só crescia. Hoje ainda se tem uma esperança, apesar de ser um pouco nova, mas ainda é uma esperança para o Vasco. E quem sabe, também com a gestão do Pedrinho possa auxiliar também. Tem que ter essa parceria, mesmo tendo algumas polêmicas também envolvendo Pedrinho, vestiário, Pedrinho e CT do clube. É meio complicado, mas eu acho que o posicionamento do Pedrinho também como ídolo do Vasco, como sendo um cara cria do Vasco também, sendo campeão, ele presidente, ele precisa ter essa participação um pouco maior na direção do clube. E ele é muito impedido também de poder falar. Sabe? Sim, ele é muito podado. Sim, exatamente. E é muito difícil você ser dirigente do clube, você ser presidente do clube e você parece que não tem a voz necessária que você deveria ter. Isso é meio difícil, é meio complicado. Mas eu acho que o Vasco consegue sim reverter esse cenário e alcançar novas glórias por aí. Então acho que fechamos. Fechamos? Fechamos. Não, temos um asterisco que a gente esqueceu. O Botafogo agora apresentou um novo técnico. Ah, né? exatamente. O Arthur Jorge vem chegando do Braga para assumir o comando da equipe do Glorioso. É verdade. Ele que até em uma entrevista, ele chegou a dizer e tal, que segunda-feira foi o último, no caso, na segunda-feira foi o último jogo que ele fez pelo Braga. Foi até um jogo importante. O Braga venceu por 5-3 o jogo. Foi um jogo muito importante para o time português. Alguns jornais portugueses acabaram cravando que ele ia continuar no Braga, que o time não tinha aceitado a proposta. Mas os clubes, de acordo com o próprio treinador, os clubes já se acertaram e muito provavelmente ele vai vir para o Botafogo. O John Textor também chegou a comentar sobre esse caso, falou que está certa a vinda do técnico para o Botafogo. É isso, então. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Acredito que na próxima semana estamos com o elenco completo. Tomara, não teremos faltas. É isso. É isso. Um beijo e até a próxima. Não esqueça de comentar, compartilhar e mandar para os seus amigos. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.